Trabalhos corporais aquáticos e o quarto chakra. Foi falado no vídeo anterior um pouquinho sobre o trabalho corporal aquático e a influência, a reorganização, a reeducação relacionada aos assim chamados 3 primeiros chakras. E dando continuidade no quarto chakra, uma coisa muito interessante que pode acontecer com o nosso aprofundamento de experiências na água é, após ter toda uma questão de segurança em estar recebendo, uma segurança física, um total conforto, a eliminação de qualquer sentido de ameaça, mesmo as mais sutis, primeiro chakra, essa sensação de totalmente estar à vontade num dar e receber, numa fusão com outro corpo, com uma estrutura humana, tendo uma ressonância energética bastante volumosa, bastante robusta, segundo chakra, e tendo uma sensação de um território compartilhado com respeito, com dignidade, sem disputas, sem desavenças, sem estratégias de dominação, sem medo de ser invadido ou tentar invadir, sem questões de dominação, dominado, mas uma questão de compartilhar muito bem posturada. Terceiro chakra, tudo isso vai criando condição para a gente, por exemplo, ao estar recebendo sessões aquáticas cada vez mais à vontade com esses elementos sensoriais, nutritivos, vindo desses 3 primeiros chakras, a gente naturalmente tendo percepções de nós mesmos, por exemplo, durante uma sessão, cada vez mais suaves, mais macias. O que acontece muitas vezes é que começa a haver um certo senso de uma extrema poesia, de uma sensação dos sentimentos estarem começando a ter um caráter mais poético, como se a própria forma de perceber as sensações corporais, a elegância do corpo se movendo, fluindo, essa sensação de fechar os olhos e perceber a graciosidade do corpo na água, como se a própria percepção, às vezes, da vida, a interação, fosse ganhando essa qualidade de um ar de graça, fosse ganhando uma característica poética que a gente vai percebendo um senso estético, um senso de beleza, e isso vai gerando uma sensação, tende aí gerando, é um convite aí gerando cada vez maior uma sensação de profundos sentimentos, não mais apenas sensações, não mais apenas uma questão de calor físico e de agradabilidade física, fisiológica, mas isso vai se tornando um certo nível quase que de gratidão, vai se tornando um nível de emocionalidade mais refinada, mais sutil. E a gente pode, inclusive, em alguns momentos, entrando em leves estados de expansão da consciência, estados alterados de consciência, em que dê uma sensação do sublime, em que dê uma sensação de um caráter mais elevado, que é um pouco essa passagem de quando a gente sai dessa esfera dos 3 primeiros chakras e começa a abrir esse campo de uma ressonância mais pessoal mais profunda, que pode, inclusive, levar à questão de uma sensação de um certo centramento pessoal, de como se a noção da identidade ou de quem eu sou, quando a gente tem essas informações sensoriais vindo do corpo, uma sensação de segurança, de dignidade e de aconchego sem nenhuma carência pronunciada, a gente tivesse certa sensação, a gente tivesse algumas percepções de estar em contato com um centro profundo, eventualmente com alguns estados levemente expandidos de consciência de uou, tá tudo certo e eu estou enraizado no meu próprio ser, eu estou enraizado em algum lugar profundo, como se daqui eu pudesse me abrir e me relacionar com todas as partes do mundo, com todas as esferas do mundo, que eu tenho aqui um centro, que ao mesmo tempo que é sólido, que é substancial, ele tem uma gentileza em poder se abrir e ser permeável às mais diferentes propostas de troca que a minha vida, que a vida pode oferecer. Então, vai dando uma qualidade ao mesmo tempo que de profundidade, algo extremamente interno, sagrado, poético, uma qualidade de graciosidade, ao mesmo tempo que uma abertura, uma disponibilidade não apenas física, sensória, mas uma disponibilidade que vai ganhando outros níveis de rebuscamento. Então, essas são algumas qualidades que a gente poderia dizer que se relacionam um pouco a esse nível do quarto chakra, do chakra do coração, uma abertura de uma emocionalidade, uma abertura de um senso poético e de alguns sentimentos mais profundos e de uma certa sensação de substancialidade, uma sensação de estar conectado com uma determinada profundidade emocional e mesmo psicológica, e a partir dessa profundidade estar simplesmente mais seguro, ser natural, estar mais aberto, estar mais generoso, estar mais receptivo e inclusive em alguns momentos como se a gente tivesse já uma organização suficiente para que fosse natural, não só querer receber, mas oferecer. O movimento de overflow, o movimento de abundância, o movimento de transbordar em direção a determinadas pessoas ou determinados meios, começa a ficar um pouco mais natural. Então também essa é uma das características que o trabalho aquático
vai podendo trazer, da gente ir se nutrindo tanto, se organizando tanto, eventualmente se sentindo mais profundo, mais cuidado, mais bem atendido, que em algum momento esse movimento de ir em direção ao outro, abrir esse espaço de conectar a alguma profundidade descoberta, poder começar a ter a sensação de oferecer, essa configuração vai se tornando um pouco mais natural. Então, esses são alguns elementos aí que o trabalho aquático na água vai podendo dar essa magia para a gente ir abrindo esse assim chamado campo do quarto chakra.